Fala, galerinha virtual, tudo legal? Eu sou Rafael Araújo e essa é a Vilma. Dá oi pra eles, Vilma. Oi! Sim, porque eu sou fofinho, então meus vídeos também tem que ter um pouco de fofura, né? Fica olhando pra cá, pra câmera te pegar. Esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje o assunto vai ser bem especial. Eu vou contar a vocês como eu me assumi, como eu saí do armário, como eu disse para o mundo, eu sou gay! Mas antes de começar eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal e fazerem aquelas 3 coisas bem gostosas que começam com C. Curtirem, comentarem, compartilharem, claro. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, hein? Já fizeram? E me sigam nas redes sociais também, viu, galera? Araújo Rafael 36. Tem muito conteúdo diferente daqui, vocês não vão se arrepender de seguir. Vão por mim que vocês vão se dar bem. Então vamos lá, pode rodar a vinheta. Então vamos lá, galerinha, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso, como eu me assumi. E uma frase que eu sempre digo, bebês, é assim: a primeira pessoa para quem um gay deve se assumir é para ele mesmo, depois para o mundo. Olha que frase bacana, hein? Tá vendo? Rafael Araújo é filosofia, meu. Eu deveria trocar a faculdade, deveria sair da matemática e ir pra filosofia. Mãe, descobri do que eu realmente gosto, vamos fazer filosofia agora. Mas o que eu quero dizer com essa frase é que, assim, o primeiro desafio para uma pessoa LGBT é ela se descobrir. Ela descobrir o que realmente ela é e do que ela gosta. Então, primeiro ela se descobre se ela é gay, se ela é trans, se ela é bi, e depois, aí sim ela vai contar o que ela é pro resto do mundo, entendeu? E isso não é tão fácil, pelo menos pra mim não foi. Então, sendo assim, eu vou fazer um pequeno resuminho de como foi a minha vida desde a infância, pra vocês entenderem melhor, né? E outra coisa, nesse vídeo eu vou falar bastante sobre religião. Mas eu não vou falar mal das religiões, eu vou contar as experiências que eu tive com religiões. Afinal, eu sempre costumo dizer, não existe religião ruim, existem pessoas ruins dentro das religiões. Olha aí outra frase filosófica, galera, muito boa, né? Afinal, as coisas ruins que me aconteceram, eu consegui superar e, enfim, não foi culpa da religião. Então, volto a dizer, não vou falar mal da religião. Eu vou contar o que me aconteceu. Então, chega agora de introdução e vamos para a história realmente. Olá, meu nome é Rafael Araújo, tenho 35 anos e sou gay. Mas, galera, desde quando que eu descobri que eu era gay? Eu acho que eu sempre soube, mas eu não tinha essa consciência do que era ser gay realmente, galera. Porque quando eu era criança eu não sabia, não tinha essa noção do que era sexualidade. E eu vim de uma família evangélica, então, assim, tudo era pecado. Para filosofia de vida evangélica, tudo era pecado. Era pecado ter amiguinhos na rua, que eles falavam que eram amiguinhos do mundo. Depois também o sexo antes do casamento era pecado, namorar demais era pecado, ficar era pecado, até hétero. E é lógico, ser gay também era pecado, né? Então eu fui aquela criança que cresceu muito sozinha, no meu mundinho, na minha casinha. Tenho uma irmã, só que ela é bem mais velha do que eu, né? É brincadeira, não é tão mais velha, ela é 7 anos mais velha só. Então ela estava em outra fase da vida e eu bem sozinho. E eu comecei a descobrir que eu tinha alguma coisa diferente quando eu comecei a frequentar a escola. E a escola para mim foi a pior fase. Primeiro porque eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu não me adaptei muito bem à escola. Não gostava de ir de jeito nenhum, era um sacrifício para mim. Era a pior coisa do mundo ir para a escola. Hoje em dia a pior coisa do mundo também é ir ao trabalho, né? Mas eu preciso fazer o quê? Então a escola já não era muito legal pra mim. E depois porque eu era uma criança muito diferente das outras, porque eu era bem afeminado. Hoje em dia eu não sou, mas eu era muito afeminado quando eu era criança. E criança, vocês sabem que são fofinhas, são bonitinhas, mas são um pouquinho maldosas, né? Se vocês concordam comigo, comentem. Mas essa é a minha opinião, elas são maldosas sim, galera. Porque elas vão praticar bullying, enfim. Se elas virem alguma coisa diferente delas, elas vão comentar e vão ser comentários bem cruéis. Então, eram aqueles comentários. Olha
Olha a bichinha, olha a mulherzinha. E eu não deixava barato. Eu nunca sofri bullying mesmo, porque eu partia pra cima, galera, partia pra porrada. Mas enfim, não era legal pra mim ir à escola. Tanto que depois eu parei de estudar, fui voltar quando eu tinha 22 anos, enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Mas esse período escolar pra mim foi bem difícil. E nessa fase também que eu comecei a perceber que eu me interessava por homens. Enquanto o aluninho se interessava pela professorinha da escola, o Rafael se interessava pelo professor de educação física. E enquanto todo mundo olhava para as meninas, eu não olhava para ninguém porque eu odiava os meninos porque eles me xingavam. E aí eu fui crescendo e percebendo sempre que eu tinha isso, né? Um pouquinho mais pra frente, quando eu comecei a ter noção de sexualidade e saber que a igreja condenava isso, né? No caso, eu achava que Deus condenava isso. Eu comecei a me sentir culpado. Comecei a me culpar, eu sofria muito, eu orava e pedia para Deus tirar isso de mim. E chegou a época que, como todo adolescente, eu comecei a consumir pornografia. Ou seja, eu comecei a comprar aquelas revistas que na época tinha, né? Eu tenho 35 anos, galera, então era época de banca de jornal, era época de fita cassete, era época disso. Aquelas revistinhas que tinham de pornografia, hentai, essas coisinhas. Então já era pecado, né, por ser hétero. E eu me esforçava muito, galera, para olhar as mulheres, né, dos vídeos, e eu não conseguia, eu não sentia nada quando eu olhava a mulher. Eu sentia quando o homem chegava, entendeu? Até teve os poucos amigos que eu tinha, teve um caso em que um deles comprou um hentai e começou a olhar a menina, né? Olha o peito dela, olha, tal. E eu, tipo, não sei, não achava graça nisso. Então eu dava aquela risadinha, né? Olha, gostosa, hein? Isso era muito triste, porque eu achava que eu era doente, eu achava que esse negócio de ser gay, homossexual, não existia e que era falta minha de me esforçar. Depois eu comecei a achar que eu era endemoniado. Então a minha adolescência cresci sendo assim, galera, tendo esses problemas. Depois comecei a ficar com meninas, até que foi uma fase que eu gostei, porque foi uma fase de descobertas e tal. Mas ainda sentia que faltava alguma coisa. Mas mesmo assim, ficar com meninas era pecado, sendo hétero, porque eu era evangélico. Então minha vida foi sempre muito atormentada. Além de eu ter um transtorno, que é o TDAH, eu tinha um outro transtorno que era esse pesar da religião, porque tudo é pecado, galera. E para um adolescente é pior ainda. Mas existem muitos adolescentes que lidam bem com essa religião, né? Eu trabalho com adolescentes evangélicos e eles dizem que eles vivem muito bem. Beleza para eles, ótimo. No meu caso, eu sofri bastante. Então, continuando. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz um teste para entrar num grupo missionário de música e teatro. Sim, eu canto muito bem, eu gosto muito de cantar. Inclusive, no começo do meu Instagram, o Araújo Rafael 36, me sigam lá, eu comecei a fazer lives cantando, mas não fez sucesso. O pessoal prefere foto sem camisa, foto de cueca, enfim. Mas eu pretendo voltar a fazer sim. E eu passei nesse teste, né? E saí por aí, né? Fazendo missões. Foi o ano de 2006. Foi o melhor ano da minha vida. Porque eu conheci muitos lugares, viajei, descobri essa paixão por viagens. Foi muito legal. Só que eu já era um pouquinho diferente, porque eu já não era afeminado, não tinha jeito de afeminado. Mas eu tinha um jeito diferente do pessoal, porque eles eram de uma igreja tradicional, missionária, e eu era de uma igreja pentecostal. Então nós tínhamos pensamentos diferentes e eu sempre fui bem estourado, sempre fui muito sincero nas coisas que eu falo, então sempre saía uma briga ou outra. Mas enfim, foi um ano muito legal. Mas por que eu entrei nessa história, galera? Porque lá a gente morava próximo a uma cidade grande. Eu sempre fui de cidades pequenas. Eu era de Mairiporã, onde eu nasci, que é uma cidade minúscula, e depois eu vim para Itanhaém, que é onde eu moro até hoje. E são cidades pequenas, galera. Então, assim, a gente não tem tanto acesso a certas coisas. E a gente morava próximo a Curitiba. E eu ia muito a Curitiba nas folgas, sozinho, porque o pessoal não queria ir comigo, ou como eu já era uma pessoa muito sozinha, eles iam com outros e me deixavam sozinho, enfim. Então eu já estava acostumado sozinho, eu preferia ficar sozinho mesmo, porque, enfim, antes só do que mal acompanhado, né? Mas lá a gente vê muito gay em Curitiba, andando, desde aquela época, 2006, que já faz um tempinho, né?
E eu achava aquilo lindo, galera. Achava muito legal um homem andando de mão dada com outro homem. Enquanto a igreja em si achava horrível, eu achava legal. E eu sentia que isso era um pecado imenso, né? Eu falava, mas por quê? Por quê, meu Deus, que eu acho isso legal, que eu gosto disso? Sendo que isso é tão errado, sendo que isso é pecado. E eu pensava que eu tinha que pregar para eles, mas dentro de mim eu gostava disso. Eu acabava tendo uma certa inveja desse pessoal. Estranho, né? Um conflito muito louco, galera. Tá vendo porque eu disse que antes de tudo a gente tem que se assumir para nós mesmos, para depois a gente falar com o mundo? E aí quando eu ia a Curitiba, que a gente estava de folga, eu sempre ia para as lan houses. Naquela época tinha muita lan house, galera. Eu acho que hoje em dia nem tem. Tem? Se tiver, vocês comentam aí pra mim. Mas pra quem não sabe, lan houses eram lugares que tinham vários computadores e a gente alugava por hora. Na época, notebook era caríssimo, então não tinha notebook, não tinha celular com internet. Enfim, o meu celular era um melhorzão, que era um com câmera e internet tinha, mas era fraquíssimo. E eu acabava indo às lan houses. Como eu ia sozinho, então eu não devia satisfação pra ninguém no que eu entrava. E eu tava sentindo muita falta da minha família. E aí, às vezes, a minha mãe entrava no Orkut. O Orkut era uma rede social muito da hora, que era tipo um Facebook da época. E a minha mãe entrava, às vezes, no Orkut, no MSN, que também era tipo o WhatsApp da época, e conversava comigo, mas ela não podia ficar muito. Meu pai também entrava, mas também não podia ficar muito. E como eu alugava o computador por hora, às vezes eu pedia 2 horas e a minha mãe e meu pai ficavam 20 minutos, então sobrava muito tempo. E aí eu tava com muita saudade da minha cidade, então eu comecei a entrar nos chats do UOL. Até hoje existe isso, galera. E é por cidade, então eu entrava em Itanhaém pra matar a saudade da minha cidade, né? E aí eu comecei a descobrir que esse chat do UOL é usado para pegação. E pasmem, galera, até hoje tem gente que usa chat do UOL para pegação. Eu via muitos nicknames, né, com HXH, HXHFIN, CanXCan, essas coisas aí que vocês conhecem bem, né? Na época eu não sabia o que era HXH. E aí um desses HXH veio conversar comigo. Eu entrei como Rafael, né? E ele veio conversar comigo. E aí trocou ideia, perguntou do que eu tava afim, né? E eu sem saber o que era que eu tava afim, né? Porque do que ele tava falando. Aí passei o meu MSN e ele me explicou o que era HXH, falou que ele era gay. Aí eu, nossa, não, eu sou evangélico, eu não posso, desculpa, eu não sabia o que era. Mas eu não sabia o que era mesmo, galera, eu não tava sendo sonso não, por favor, eu não estava sendo sonso. E aí ele falou, vamos conversar de outra coisa, tal, a gente começou a conversar, eu comecei a perguntar pra ele como ele se assumiu. Aquela coisa de hétero que sempre pergunta, né? Que hoje em dia até quando perguntam pra mim eu até acho um pouquinho chatinho, né? Mas enfim, eu acho chato, mas eu tô falando pra vocês, né? Legal, boa ideia. Da próxima vez que perguntarem eu vou passar o link desse vídeo. E aí eu comecei a conversar, a fazer amizade, depois bloqueei. Só que toda vez que eu tinha folga eu entrava e eu comecei a gostar disso e eu começava a conversar com os HXH. E às vezes fazia que eu tava afim, que eu morava lá nos bairros de Itanhaém e começava a conversar só para puxar assunto. Foi o primeiro contato que eu tive com a comunidade LGBTQIAPN+, que na época era só GLS. E a partir daí, galera, quando você começa, você não para, né? Então aí foi só ladeira abaixo, ou melhor, ladeira acima, porque eu estava indo de encontro a quem eu sempre fui de verdade, não é? E aí quando eu voltei, eu continuei com essa prática. Aí eu ganhei um computador e tinha uma webcam, comecei a fazer chamadas de vídeo. Então a minha vida sempre estava assim, cometendo pecado, orando, e cometendo pecado de novo, orando, cometendo pecado de novo, orando, e eu mantinha isso em segredo. Só que eu comecei a sentir a atração mesmo por homens, né? Como é que era estar com um homem, como é que era beijar um homem, enfim. E numa dessas conversas no chat do UOL, eu tomei coragem e fui me encontrar com um cara. Esse cara até hoje eu tenho contato com ele. Eu comentei pra ele que eu ia falar sobre ele nesse vídeo, então ele pediu pra falar o nome dele. Aí, Regis, falei seu nome, né? E aí, como eu já disse, tomei coragem e a gente foi se encontrar. Na época, eu trabalhava com meu pai em uma imobiliária e eu tinha a chave das casas. Então, eu convidei esse rapaz pra gente ir a uma casa. E lá foi o primeiro contato que eu tive com homem, né?
Primeiro contato sexual que eu tive com homem. E aí, galera, aconteceu uma coisa muito engraçada. Na época foi terrível pra mim, né? Quando a gente terminou tudo, tomamos banho, tudo, fizemos a cama de novo, né? O meu pai resolve aparecer pra fazer uma revista na casa. E aí eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí comecei a fingir que o cara era cliente. Comecei a mostrar a casa pra ele. Olha, essa casa Tem 3 quartos, é uma casa linda, não sei o que, você vai fazer financiamento, você vai pagar à vista. E ainda bem que o cara ele não era nem um pouco lento, né? Então ele começou a fingir que ele era cliente também. Meu pai deu uma desconfiada, claro, né? Mas eu acho que a gente atuou assim de uma forma que ele não desconfiou tanto. Depois ele desencanou. E depois disso eu resolvi contar pra minha irmã que eu era gay. Minha irmã, assim, ela é bem mais velha que eu, né? Se ela ver esse vídeo, ela vai ficar pé da vida. Ela acabou, assim, se assustando, porque ela não é uma pessoa com preconceito, nunca foi. Mas ela também era evangélica, então ela não tinha contato com isso. Então ela ficou um pouco assustada. Mas depois ela começou até a achar um pouco engraçado, a dar risada. Sem preconceito, galera, não era nenhum tipo de preconceito. Então, por favor, não fiquem dizendo: Nossa, como ela era preconceituosa, achei engraçado. não, pra ela era uma coisa diferente. E ela foi a primeira pessoa que eu contei. Bom, e eu acabei contando pra minha mãe. Pra minha mãe também foi super simples. Cheguei pra ela, falei, mãe, preciso te contar uma coisa, eu sou gay. Ela pediu pra eu não contar para o meu pai. E depois o que eu fiz? Cheguei pro meu pai e falei pro meu pai que eu era gay também. Eu estava conhecendo um carinha e falei, pai, conheci uma pessoa. Aí ele falou assim pra mim: quando você conhece uma pessoa, isso quer dizer que é homem. Aí eu falei, e ele levou super de boa também. Ficou um pouco assustado, mas não falou nada, depois acabou aceitando. E aí, bebezinhos, o que aconteceu? O tempo foi passando, né? E eu fui descobrindo, né, as maravilhas de ser gay. Quando eu digo maravilhas, eu digo banheirão, cinemão, né? Enfim, todos esses dãos aí. E eu já tinha me assumido para mim. Só que eu não queria sair da igreja. Não era nem pela religião, porque eu sempre acreditei que a religião a gente pratica, mas em casa. Aliás, nem só em casa, dentro da gente mesmo. Porque tem muito religioso aí, todo mundo sabe que faz coisas piores do que ateus. Mas eu gostava muito da música, galera. Sempre gostei de música, de teatro, de arte, que era na igreja onde eu desenvolvia isso. Só que numa dessas eu acabei conhecendo uma pessoa que foi o meu primeiro namorado propriamente dito, e foi a primeira pessoa que eu posso dizer que eu me apaixonei de verdade. Só que também foi a minha primeira decepção, porque ele me traiu, me humilhou e tudo. Foi a pior fase da minha vida, galera. Eu caí numa depressão terrível, sofri muito, perdi o rumo de tudo, só chorava, tentei me matar. E aí as pessoas vão dizer: Nossa, mas você tentou se matar por causa de homem? Não foi exatamente por causa de homem. Claro, teve a sua parcela sim, a tristeza por ter sido traído, porque quando você tem o primeiro namorado, e no meu caso eu era bem jovem, você acha que é tudo maravilhoso e que não vai acontecer essas coisas. E pode acontecer. E eu não tinha essa noção. Mas também o que passava pela minha cabeça era que eu estava desempregado, eu não conseguia terminar a escola por causa do meu transtorno, eu estava tendo conflitos porque eu era homossexual na igreja, eu estava sem perspectiva de futuro e tudo mais. Então essa fase eu posso dizer, galera, que eu já passei por muitas coisas difíceis, mas essa foi a pior fase da minha vida. Mas beleza, eu tô vivo até hoje, né? Então eu falo isso pra vocês: se vocês estão sofrendo, passando por alguma situação difícil, seja ela amorosa, qualquer coisa, você vai superar, você tem força pra superar, ser resiliente e seguir em frente. Mas voltando ao meu sofrimento, isso gerou tanta tristeza, galera, tanto desespero, que teve uma vez que eu comecei a andar, desapareci de casa, comecei a andar, quando eu vi assim, tipo, falei que eu tinha que voltar, eu já estava em outra cidade, estava incomunicável, porque naquela época celular, essas coisas eram meio difícil, e os meus pais todos preocupados, ligaram pro pastor. Aí eu voltei para casa, comecei a chorar, não parava de chorar, pedi para chamar o pastor. Aí eu conversei com o pastor, contei o que tinha acontecido, contei que eu era homossexual, falei: pastor, eu sou gay. O pastor falou para mim: não, você não é. E quis fazer uma coisa chamada discipulado, que na verdade é a cura gay. E galera, eu não tô dizendo que a cura gay existe, antes de vocês comentarem aí. Mas a cura gay não existe. Eu sei que não existe, mas muitas igrejas faziam e fazem isso ainda. E ele começou a fazer sessões semanais de discipulado comigo, né? Que nada mais era do que a cura gay. E ele perguntava pra mim: tá adiantando? Eu falava:
Não, mas assim, eu estava querendo sair disso porque na minha cabeça, assim, ser gay era tristeza por causa do que tinha acontecido comigo. E eu não estava saindo com nenhum cara mesmo, mas eu estava com vontade, eu não sentia atração por mulheres. Só um parênteses aí, galera, eu tive muitas namoradas, muitas, mas eu largava de todas porque eu não conseguia ter amor por elas. E acabava iludindo as mulheres. Até a última namorada que eu tive, eu falei pra ela, eu vou largar de você, contei pra ela que eu era gay e ela não queria largar de mim, falou que tinha condições de me curar. Eu falei, não tem, filho, não tem. Mas é isso aí, bebezinhos, eu não tava saindo com nenhum cara, tava vivendo uma vida correta, né, conforme os moldes evangélicos, e teve um menino que descobriu que eu era gay, na igreja. Eu não sei como, porque fazia tempo que eu não tava saindo com nenhum cara. Mas eu desconfiei que se ele descobriu que eu era gay, ele também era gay, né? Imaginei que talvez algum amigo dele contou, né, enfim, e deduzi que ele era gay. Isso começou a gerar muita briga, tive discussão com o menino e o pastor me chamou e colocou numa sala junto com o menino e a esposa dele. E começou a me dar bronca na frente do menino como se só eu estivesse errado. Quando eu tentei rebater aquilo, ele olhou bem pra minha cara e falou uma coisa. Ele disse assim, eu estou cansado de você. O que eu fiz, galera? Não falei nada, só pensei, se ele está cansado de mim, eu vou sair da igreja, porque eu não vou ficar num lugar onde o líder está cansado de mim. Saí da igreja e eu olhei pro menino e falei assim pra ele, eu vou te desmascarar. E ele olhou pra mim e falou, se você tem condições disso, passa. Não falei nada, só saí. E quando eu saí, galera, foi muito bom. Foi como se um peso tivesse saído de mim. Eu falei, agora eu vou levar minha vida pra frente. Foi a época que eu terminei a escola, arrumei emprego, tudo que eu podia fazer eu fiz, galera. Eu não sei de onde veio o ânimo pra eu poder fazer coisas que eu não tinha ânimo de fazer antes. E eu também me casei. Mas na verdade eu me casei mais porque a igreja começou a pressionar minha mãe. A igreja não, as mulheres da igreja, né? Não foi o pastor, não foi ninguém. As mulheres da igreja começaram a pressionar minha mãe para ela me botar para fora de casa. Eu falei para minha mãe, não precisa me botar para fora de casa porque eu saio. A minha mãe, em momento algum, pensou em me botar para fora de casa. Ela arrumou briga com as mulheres da igreja, ela até saiu da igreja. Ela e o meu pai saíram da igreja. Até hoje eles não vão à igreja por causa disso. E eu me casei, fiquei 3 anos casado. Depois eu fui para São Paulo, ele ficou aqui, a gente acabou terminando, né? Não levamos pra frente o relacionamento. E eu segui a minha vida até hoje, galera. Essa é a minha história. Hoje em dia eu sou muito feliz. Hoje em dia eu namoro uma pessoa já há bastante tempo, né? Vai fazer 4 anos. O Ramonzinho, a gente se dá muito bem. E eu tô muito feliz com quem eu estou e com quem eu sou, né? Contei pra minha família que eu achei que eles não iriam aceitar, né? E aceitaram sempre numa boa. Eu acho que o maior conflito mesmo foi eu me descobrir pra mim mesmo. E quando a gente se descobre pra nós mesmos, as coisas vão acontecendo, né? E sofrimentos, problemas a gente sempre passa. Mas nós somos fortes para superar tudo, porque nós temos Deus, que é quem nos dá essa força, né? Sobre religião, depois eu encontrei uma religião que me acolheu muito bem, né? Que é a Umbanda. Até hoje eu sigo a Umbanda. Eu não estou frequentando no momento nenhum terreiro. Mais pra frente eu vou procurar um terreiro. Mas sigo os ensinamentos, que são ensinamentos de amor, de caridade, diferente do que muitas pessoas falam, que é macumba, que é diabo, que é tudo, mas não é. Procurem estudar antes de vocês falarem as coisas, viu? Mas amo todas as religiões. Inclusive existem igrejas, né, LGBT, QIAPN+, né? Deixo aqui, se alguém conhece essas igrejas, querem falar alguma coisa, podem falar. Gostaria até um dia de, nesse canal, até entrevistar uma pastora dessa igreja, ou um pastor dessa igreja. Seria bem interessante, né? Ah, e já tava me esquecendo. Sobre o menino que fofocou lá na igreja que eu era gay, um belo de um dia, estava eu e o meu ex-marido, estávamos em uma balada, em outra cidade, lá em Santos. É um pouquinho distante daqui. E eu encontrei esse menino com o namoradinho dele nessa balada. Aí eu peguei a minha câmera digital, na época não era celular, eram as câmeras digitais, e tirei fotos. E esse menino ficou desesperado, tentou tirar a câmera da minha mão, apanhou, né, com certeza, porque ele queria roubar uma coisa minha, eu não ia deixar, ele apanhou. E eu mandei essas fotos para todo mundo da igreja. E acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu comigo, com ele. Mas e aí, galera, o que vocês acham?
Muita gente disse que eu estava certo e outras pessoas falaram que eu estava errado. E eu permito a vocês, me julguem. Podem dizer o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Que tá feito, né? Mas digam aí a opinião de vocês. Tô curioso para saber. E é isso aí, galera. O que vocês acharam? Como foi a experiência de vocês? Vocês têm alguma dúvida? Precisam de alguma ajuda? Eu gostaria muito de ajudar, galera. Porque assim esse canal vai ter uma função social, né? Muito importante, né? E o que vocês acharam? Querem me dizer? Então beleza, galera. Eu vou ficando por aqui e me sigam porque tem muitos outros vídeos como esses e vídeos de temáticas diferentes também. Sabem que esse canal é bem diverso, né? E tem muita coisa legal para todo mundo. Não esqueçam de se inscreverem se vocês ainda não se inscreverem e fazerem aquelas 3 coisinhas com C que são muito gostosas. Curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Então, um beijão e tchau, tchau. Dá tchau também, Vilma. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, galera.